Vamos lá, vamos ao que interessa agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 80% da população mundial sofrerá ao menos um episódio de dor nas costas na vida. Diante da alta incidência, é importante estar alerta, pois a dor nessa região pode ser sintoma de uma doença mais grave, como a espondilite anquilosante. Meu Deus do céu, o que é isso, Frei Rinaldo? Que pode levar à deformação da estrutura óssea e cujo diagnóstico demora, em média, 7 anos, gente. 7 anos para acontecer por desconhecimento dos sintomas. Hoje, esse é o tema do Saúde e Fé. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui ela que é médica reumatologista, com toda a sua simpatia. Nós vamos acolher com muito carinho a doutora Everine Martinelli. Bom dia, doutora, bem-vinda. Né? Bom dia. Como é que está a senhora, tá bem? Graças a Deus. Bem-vinda mais uma vez ao Saúde e Fé, que maravilha, né? Espondilite anquilosante. Que nome e sobrenome é esse, doutora? Você vê? Nome com sobrenome. É uma inflamação da coluna lombar. It, né? a gente sabe que é inflamação. Espondilite. Espondila, né? é uma referência à coluna axial, né? A coluna vertebral. A palavra espondilite é coluna? Espondila é referência à coluna, né? E Anquilose. a it, né? Inflamação, e a anquilose é o enrijecimento dela. Então, consequência da inflamação. Olha que maravilha. Então, inflamação da coluna, deixa mais rígida. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Doutora, bem-vinda. Tá vendo, gente? Olha, espondilite anquilosante é o tema hoje do Saúde e Fé. E nós queremos trazer informações para você, porque vira e mexe a gente está ouvindo isso no meio de comunicação, no rádio, na televisão, espondilite. O que é? Trouxemos um especialista, reumatologista. Então é um enrijecimento da coluna, doutora. Da coluna. É comum isso? É muito comum? Olha, na literatura coloca mais ou menos até 1% da população está cometida. Então, dor lombar, igual você falou, né, é extremamente comum, até 80% da população pode apresentar algum episódio, mas essa doença em si é até 1% da população. E é uma inflamação crônica da coluna lombar, principalmente a coluna lombar, mas pode pegar também a coluna cervical e, em alguns casos, até alguma articulação, grandes articulações, joelho, cotovelo, até 30% dos casos. É aqueles casos, doutora, assim, que de repente a pessoa vai dormir e quando acorda ou vai se abaixar, já levanta colocando as mãos nas costas, assim, que tem aquela dor lombar. É isso, mais ou menos? Ou também? Não é uma dor aguda, é uma dor, né, crônica, contínua, e o principal que chama muita atenção é essa rigidez matinal no período da manhã. Então, ela tende a melhorar com o movimento, mas ela piora quando a pessoa fica parada, né? Então, na hora do sono, ela acorda com uma rigidez maior do que meia hora. Entendi. Tá? Gente, olha que interessante, hoje aqui no Saúde e Fé, estamos falando sobre espondilite anquilosante, justamente essa realidade que a gente quer trazer para você, porque aí você está preparando o almoço, aí depois, eu acho que esse tema é para mim, esse assunto é meu, eu também estou sofrendo. E para ilustrar tudo isso, nós queremos convidar a doutora Everine. A senhora trouxe algumas fotos, acho que sempre é bom ilustrar para quem está em casa, assim, através das imagens a gente fica entendendo do que se trata, a dimensão desse nome feio aí, né? Mas é uma realidade, espondilite anquilosante. Doutora, vamos mostrar algumas fotos, doutora? Algumas imagens, por favor? Primeira imagem, então. Olha aqui, doutora, uma série de colunas aí. Sim, nós temos a coluna vertebral, né, do ser humano. Aqui a gente tem uma curvatura normal, a gente chama na medicina como uma lordose fisiológica da coluna lombar. Lordose é o movimento, é a curvatura normal? Uma curvatura, né? É normal a nossa coluna ter essa curvatura na região lombar e também essa curvatura na região cervical. Qual é a região cervical? A região do pescoço, né? Com a evolução da doença, né, vai perdendo essa curvatura e vai tendo Aqui, então dá para ver, doutora, que as vértebras cervicais aqui, né? Mais próximo ao pescoço, então já meio que vamos quase tendo uma que encostando. retificação dessa coluna lombar. Estão ficando mais, né? Isso. Então, alinhada aqui, doutora. O paciente começa a apresentar dificuldade. Quer dizer, quanto mais reta, mais doente. Sim. Porque ela tem que apresentar essas curvaturas, doutora. Foi maior a evolução da doença. Então a pessoa que tem essa espondilite vai ficando com a coluna mais reta. Retificada, enrijecida, né? Então a gente tem
a vértebra, temos os discos Certo. e por ter o disco, né, a gente tem uma flexibilidade. Com a doença, a gente vai perdendo essa flexibilidade. Entendi. Entendeu? Doutora, então aqui, e essa aqui já praticamente passou num mecânico e alinhou de vez, fez um balanceamento da coluna aqui, Praticamente, já né? é uma doença já bem avançada, Avançada. né? Avançada. E o paciente tem dificuldade de até encostar a cabeça na parede, né? Por conta dessa Entendi. enrijecimento. Mais fotos aqui, vamos mais fotos aqui, por favor. Vamos passar. Aqui já é Aqui mais a a bacia, gente- né? Tá aqui onde a localização, né? Certo? Aqui é a região lombar nossa, né? E aqui a gente tem o osso sacro e o osso ilíaco. A gente fala sacro e ilíaco, são os dois, né? E aí é uma sacroileite, né? Uma inflamação geralmente dessa junção articular. Aqui, né, nessa... Uma manifestação extremamente comum da Mas doença. ali o que tem? inflamação É a aqui. cartilagem que tem aqui? O que que é? Ligamentos, né? Ênteses, que tem, a gente tem o músculo e o músculo tendão, e o tendão ele se fixa na E é estrutura nessa óssea. região que vem a ite, a inflamação. Sim, ela gosta muito de região de fibrocartilagem. Entendi. E essa região é rica em fibrocartilagem. Aí eu posso, na farmácia, tem lá aquela promoção daquela cápsulas de cartilagem. Eu posso lá comprar? Porque já que eu estou com debilidade Olha, assim... Sinceramente, pouco vai ajudar nessa doença, tá? Mais uma foto, então, mais uma foto. Aqui Aí. temos uma amostra, né, da nossa Tá coluna. normal aí. Aqui está normal, tá? Então temos aqui a coluna cervical, torácica, lombar e a região sacral. É muito interessante isso, doutora, porque eu vou dizer isso porque eu estudei também, né? Quando a gente vê assim, né, o C, né, lá o C, então sabe que é dentro da coluna o C, o T e o L. O que é C, T e L? Não, a gente é cervical, torácica e lombar, então é uma maneira também para a gente identificar. Sim, Essa coluna está perfeita, doutora. Tá Perfeito. normal. Vamos lá? Mais uma foto. Ah, isso aí é o sacro ilíaco de novo. Aqui temos a inflamação, né, dessa articulação sacroilíaca, Entendi. que é uma das manifestações mais comuns da espondilite. Temos mais foto, diretor? Não. Não, ok. Doutora, vamos sentar então. Tá ok. Então, para você que está em casa aí, para a gente ilustrar através das imagens do que nós estamos falando, né? Espondilite anquilosante, né? Então, esse enrijecimento da coluna. Tem alguns casos assim que a senhora, poxa, chega no seu consultório, a senhora é reumatológica. Sim, Tem alguns Reumatologista, casos né? específicos assim, doutora? Teve um caso que chamou muita atenção, um paciente que veio de Rondônia e já com 15 anos de sintoma, só que devido, né, à precariedade do local, ele chegou já num estado lá pra gente que não, com a coluna totalmente anquilosada já. Então já foi 15 anos que a doença evoluiu e ele sem um tratamento, a Poxa. coluna totalmente enrijecida. A pessoa Um tem rapaz dificuldade jovem. de caminhar, doutora, assim, a coluna, porque a gente precisa do movimento, enfim. A gente precisa dessa Essa flexibilidade, né? Uma doença como a espondilite. Ou seja, eu vou ficar com dificuldade de levantar, dificuldade de caminhar, de correr, de praticar esporte, de me abaixar, é isso, doutora? Sim, ele tem esse enrijecimento, né? Ele começa a ter a dificuldade de poder estender a coluna, Entendi. de poder fletir a coluna. Então, muitas atividades laborais, né, do trabalho começam a ficar mais comprometidas. A gente chama até de posição do esquiador, né? Ele fica com uma hiperflexão da coluna lombar e isso atrapalha extremamente. Pode os sintomas, né, não ficam só na coluna. Tem paciente que até 30% dos casos podem apresentar uveíte, que é uma inflamação oftalmológica, né, aguda, então o olho fica vermelho, ardendo, e até 30% pode ter esse tipo de manifestação. As entesites, 1/3 dos pacientes podem ter essas tendinites, então às vezes tendinite do calcâneo, uma tendinite costo-external, costo-condral. Tá? É uma doença que a gente vai adquirindo com o estilo de vida? É uma doença hereditária? É uma doença, uma propensão genética? Como é que surge isso, doutora? Então, o paciente não tem culpa, tá, de manifestar isso daí. Tem uma questão mais genética envolvida, então até 20% das pessoas que têm espondilite, quer dizer,
as pessoas que têm espondilite, os familiares de quem tem espondilite, até 20% pode desenvolver. Então, tem uma questão genética, tem até um marcador genético chamado HLA-B27, e geralmente quem pede é o reumatologista. Isso sai no sangue, no hemograma? No sangue, Sai? Mas assim, não é porque você tem um HLA-B27 positivo que você vai ter a doença, mas tem até 5% de chance de você desenvolver a doença. Então, a gente já fica um pouco mais atento, né? Se você tiver um familiar ainda com espondilite, essa chance já aumenta para 20%. Então, já ajuda a gente a ficar mais atento para não perder esse time de tratamento. O nosso hábito, o nosso estilo de vida, porque nós estamos aqui bem sentadinho na coluna, imagina quando a gente está em casa, a gente fica largadão, a gente fica, essa forma errada de sentar contribui? Olha, depois da doença instalada, né, isso pode atrapalhar no tratamento, tá? Agora, que isso vai levar a pessoa a desenvolver espondilite, aí não. Entendi. Tá? Isso pode levar a outros problemas. Agora, essa doença é uma inflamação crônica, né, e com parte genética, né, meio que multifatorial. Tem alguns estudos que até mostram, às vezes, alguma infecção que a pessoa já teve na vida pode ser um gatilho para o desenvolvimento dessa Agora, doença. doutora, a gente está vivendo assim nesse período dessa era digital, ou seja, a senhora falou que é a posição da pessoa do esqui, né? Fica para frente, enfim. Mas a gente está nessa era digital e a gente está sempre com o celular na mão, né? E a gente está assim, ó. Isso também, o fato de estar sempre aqui, isso contribui, atrapalha, faz surgir ou não? Isso atrapalha muito no tratamento do paciente com espondilite, né? O paciente com espondilite, ele tem que passar, né, ele tem que ser parceiro da fisioterapia, então tem que fazer fisioterapia, tem que fazer exercícios, principalmente exercícios na água, que não tem tanto impacto, e o mau posicionamento para um paciente que tem uma doença dessa pode piorar em muito a sintomatologia dele. Agora, desculpa. Não, por favor, completa. Agora nós, né, que às vezes temos mau hábito, às vezes de sentar, de ficar muito olhando para uma tela de celular, isso pode levar a outros tipos de dores, mas a espondilite em si, não. Agora, uma pessoa que tem essa tendência, de repente, assim, tem o famoso o osso fraco, essa pessoa, ela tem algum tipo de um osso poroso, né? Osteoporose, uma osteoporose, ou seja, com o passar do tempo, isso vai prejudicar ainda mais o tratamento da espondilite, não? Sim, né? É por isso que precisa realmente passar por um acompanhamento médico, um acompanhamento reumatológico, porque a gente fica atento a tudo isso. A gente vai acompanhando a densidade mineral óssea desse paciente, né? O osso estando mais poroso aumenta a chance de fratura e aí aumenta toda a gravidade, o contexto dessa doença, né? É aquele exame chamado densitometria óssea? Sim, mas também, né? Mas a gente tem outros tem exames. As indicações, né? Não é um exame, ele é pedido, mas sob indicação nossa, né? Doutora Eveline, vamos lá, doutora, vamos continuar nosso bate-papo. Agora que eu aprendi a palavra espondilite anquilosante, não vou esquecer mais, doutora. Assim, então, trata-se de um enrijecimento da coluna. Causado, tem uma causa específica, não? Multifatorial. Então, tem a questão genética envolvida. Certo. Tem também, às vezes, alguma infecção, alguma coisa que a pessoa já teve na vida que ela nem sabe, pode ter sido também uma um infecção, gatilho. Por exemplo, uma doença? Viral, Olha bem específica, sabe? E aí, às vezes, a pessoa já tem esse gene, que é um gene que está também envolvido, e aí dá o gatilho para o desenvolvimento. A gente sabe que a meningite, por exemplo, doutora, ela é uma membrana que reveste o nosso cérebro e nossa coluna espinhal também. Ela é aquela membrana. Uma infecção nessa meninge, essa meningite, pode, digamos, perfurar e chegar e provocar essa espondilite ou não? Não. Não tem associação? Não. Aí, no caso, seria uma espondilite séptica, né? Uma espondilite infecciosa. Entendi. Né? Então, é diferente dessa que a gente está discutindo, que é mais inflamatória, né? E uma inflamação crônica, uma inflamação contínua, né? Ou seja, quando a gente fala crônica, a pessoa vai ter que conviver com isso. Sim, Não é aguda é episódica, né? É o momento, isso, né? Crônica... Crônica é uma duração mais de 6 semanas, né? Já é crônica. A gente já Então, infelizmente, não tem cura ainda. Não tem cura ainda, mas tem tratamento. Quais são, doutor? Olha, o tratamento hoje, né? No passado, a reumatologia, a gente não tinha
muita opção, né? Hoje em dia, graças a Deus, temos muita opção e medicamentos que vieram para revolucionar a reumatologia. E eu sou muito feliz de estar participando dessa era agora e poder amenizar o sofrimento, né, dos meus pacientes. E temos medicações biológicas, né, que depois a gente pode até discutir mais um pouco. Tá, mas então uma das formas de tratamento é medicamentosa. Medicamentosa, mudança de estilo de vida, então uma alimentação saudável, a pessoa não pode estar acima do peso, tem que tentar chegar ao peso ideal, a prática de atividade física supervisionada, né? Então, às vezes, um acompanhamento com fisioterapeuta, um acompanhamento, né, fazendo natação. Pode fazer hidroginástica, natação? Pode, mas a pessoa, como é que eu vou fazer natação se as minhas costas doem e ficam enrijecidas? Então, aí que tem que fazer, doutor. Aí que tem que fazer, para ajudar a melhorar. Sempre com acompanhamento. Com acompanhamento. Nada dessas academias pesadas que vai se levantar peso, não, levantar... de jeito nenhum. Por conta própria. Ele pode fazer uma lesão, né? Desculpa. Desde que seja com acompanhamento, isso que eu ia dizer, eu olhei para a câmera, desde que seja acompanhamento, nada de querer estar com dor nas costas, não vai fazer exercícios absurdos, porque isso pode comprometer mais ainda os movimentos, né, doutora? Não tenha dúvida. Para nós começaram a chegar também perguntas pelo nosso WhatsApp, olha só, tá vendo a importância do nosso WhatsApp? Chegou o momento lá, vamos lá. A Milena Coura de Lorena, São Paulo, bem pertinho da gente, doutora. Bom dia, Milena, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Milena. É comum pessoas que têm espondilite anquilosante ter várias manchas roxas no corpo, doutora? Milena, bom dia, Milena. Isso não é comum, tá? A manifestação de manchas roxas pode estar relacionada a outros tipos de doença, então eu aconselho você a procurar uma orientação médica. Até um dermatologista, né, doutora? Manchas? Sim, né? Ou um clínico, né, Exato, dependendo da cidade que você tiver, né? Tem outras doenças, até doenças bem graves que podem manifestar com mancha pelo corpo. O Breno Santos de Roseira, São Paulo, bom dia, Breno. Você tem bom gosto, Breno, porque você está aqui no Saúde e Fé. Tenho espondilite anquilosante e sinto dores horríveis nos tendões cervical e principalmente na região da bacia. Essa doença é degenerativa? Posso parar de andar? Pergunta o nosso amigo Breno, doutora. Breno, bom dia. Então, Breno, é uma doença degenerativa sim, mas se você tratar, a chance de você ter uma evolução ruim dessa é muito pequena, tá? Então, assim, com o tratamento, é vida que segue, vida normal, a medicina, graças a Deus, está muito avançada nesse ponto, então a gente tem bastante recurso para usar e evitar chegar a um ponto desse. Agora, lógico, a pessoa que não trata, né, que não tem o conhecimento da doença, conhecimento que tem isso, pode sim evoluir com limitação da mobilidade, sim. É isso que a gente não quer, por isso que a gente está trazendo informações para você, viu? A Roberta Freiras de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Roberta, Deus te abençoe. Algum tipo de alimento pode potencializar as dores a pacientes com espondilite anquilosante, como por exemplo glúten ou amido? Pergunta a Roberta. Então, Roberta, isso gera, o que a gente aconselha, né, a nós, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o que a gente orienta é uma alimentação saudável, tá? Então, o que o glúten vai piorar, o que não vai, isso não tem muito embasamento assim até o momento para você ter que restringir aí a sua dieta. Eu tenho que fazer essa doença. Doutora, obesidade também prejudica? Muito. Muito. Por quê? Porque uma carga sobrecarrega, né? Principalmente coluna lombar, a coluna sacral, são articulações de carga, né? Joelho, às vezes alguns casos podem fazer artrite de joelho, né? Então são articulações de carga que levam peso do nosso corpo. Quanto mais acima você tiver, mais você vai sobrecarregar. Então você já tem uma doença inflamatória. Então você já joga o peso em cima. Mochila, tem muita gente estudando, assim, os alunos, etc., coloca aquelas mochilas nas costas, isso prejudica também ou não? Isso prejudica bastante o tratamento, né? Isso não é que isso vai causar a espondilite. Isso pode dar tendinite, né? Pode dar, às vezes, uma escoliose na coluna. Agora, um paciente com espondilite, ficar fazendo sobrecarga de peso na coluna, isso pode piorar sim. Entendi. A Silvana Rocha, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bom dia, Silvana, Deus te abençoe. Quando fui diagnosticada com espondilite, eu sentia muita dor no quadril e nos joelhos. Agora sinto dores nas articulações, nos braços. Essa doença pode irradiar para outros membros? Pergunta a nossa amiga Silvana, doutora. Oi, Silvana.
Então, realmente, né, o local mais comum é coluna lombar, depois a coluna cervical e pode ter sim um acometimento de articulações periféricas, então cotovelos, geralmente são grandes articulações. A espondilite não acomete pequenas articulações. Por exemplo, muitas pessoas reclamam assim, eu estou com dor no nervo ciático. Está relacionado com a espondilite ou não? Olha, com né, o enrijecimento da coluna lombar, né, entre né, a coluna ali, a gente tem onde passa a inervação. Então, você pode fazer algum tipo de compressão, sim. Então, alguns pacientes mais com a doença avançada pode ter queixa de parestesias. O que são parestesias? São formigamentos em membros inferiores, pela compressão do nervo e essa que o pessoal costuma falar, né, ciático e tal, pode ter uma compressão, sim, com a evolução da doença sem o tratamento. O tratamento, digamos, fisioterapia, vai facilitar a pessoa conseguir movimentos, recobrar movimentos que antes, por causa da doença, não tinha? Olha, até no meu consultório mesmo, chegou um rapaz de 35 anos, que já estava com uma história de 5 anos de evolução da doença, e chegou bem limitado. E aí, com o tratamento medicamentoso, com a fisioterapia, hoje ele faz vários movimentos que antes ele não fazia, então muitas vezes eles têm dificuldade de rotação cervical, então imagina um motorista precisa dirigir, como que faz e não consegue virar o pescoço, né? Então hoje ele já retomou bastante essa flexibilidade, então é isso, sabe? Fiquem atentos, nessa idade de 20 a 35 anos, que é o período que mais ataca. Mais frequente, Entendi. 20 aos 35 anos, está tendo uma rigidez maior do que 1 hora de manhã, mais de 3 meses, não fique cozinhando a galinha, faz alguma coisa. Ô, doutora, às vezes a tensão do dia a dia, o estresse, a pressão da vida, né, faz com que os nossos nervos e músculos fiquem enrijecidos assim. Isso também, para quem tem uma espondilite, piora porque já está o problema em si. E aí a tensão, o estresse, etc., prejudica ainda essa qualidade, né, doutora? Sim, sim. Então, isso tende a piorar as dores, principalmente, às vezes, um quadro também periférico, quadro, por exemplo, uma artrite de joelho, uma artrite de cotovelo, né? O paciente sem fazer alongamento, sem fazer um tratamento fisioterápico, fica com a musculatura contraída, ele tende a piorar esse local que já está inflamado, que já está com uma artrite, vai piorar a sintomatologia dele. E mais um programa com esse cumprimento de meta. Qual foi a meta? Trazer para vocês informações sobre espondilite anquilosante. Por isso que tivemos o prazer de conversar com a doutora Eveline Martinelli, reumatologista. Quem quiser entrar em contato para outros esclarecimentos, vale a pena, gente. 0 operadora 12 2103 4984, 2103 4984, ou temos um e-mail, eveline com y, martinelli com 2 L's, @clinicamover.com. Acessa lá, tem informações, você pode inclusive aumentar a sua interatividade com a doutora Eveline. Doutora, tá usando a canequinha ou não? Opa, tá com tomando certeza. A aguinha lá no consultório? Com certeza, tá lá. Doutora, muito obrigado, que Deus eu. abençoe. Amém. E continue estudando cada vez mais para cuidar das nossas colunas aí, tá? Sim, Deus quiser. Que Deus Conta abençoe. comigo. Muito obrigado. Dá licença.